estamos aqui com Cristiano Pinheiro, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência com a Jornada Mundial da Juventude. Cristiano, poderia se apresentar um pouco para a gente? Eu me chamo Cristiano Pinheiro, né? Sou diácono e daqui a menos de um mês serei ordenado sacerdote, né? Já na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia já serei um padre, né? Com a graça de Deus, e vou poder viver essa jornada da misericórdia, podendo ser um ministro da misericórdia como um sacerdote, né? Isso é um grande sonho e uma grande alegria que eu vou poder viver, né, em alguns meses. Bem, a minha primeira jornada mundial foi em 2005 em Colônia. Naquela época eu namorava, queria muito me casar, já tinha escolhido o nome dos meus filhos, né? Já era muito amigo da pessoa com quem eu caminhava para o matrimônio. Éramos muito, né, muito focados num projeto comum de vida missionária, de vida familiar, e eu estava muito seguro, né? Mas dentro de mim, quando eu ia rezar, né, quando eu ia à missa, sempre Deus falava algo no meu coração, como se eu estivesse numa terra de exílio e não soubesse bem qual era a terra que Deus tinha preparado para mim. Até que Deus foi me dando indicações mais fortes e eu não queria muito ouvir aquela voz de Deus no meu coração. Até que eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, quando nós temos uma experiência de ser igreja, e com uma grande graça vocacional que atinge a vida dos jovens. Jesus vai chamando os jovens para aquele projeto que ele pensou para cada um de nós, né? Ele faz isso de muitas formas, mas eu acredito que na jornada Jesus tem uma estratégia particular, tem uma forma particular de nos tocar. E ali, minha namorada estava também na jornada, né? Mas eu ia sentindo mais ainda uma dor de ter que me desfazer de um projeto, mas uma paz muito grande quando eu me rendia a esse projeto de Deus. Porque ele já estava me dizendo: Cristiano, eu lhe chamei para ser padre, né? Eu lhe chamei para, renunciando a tudo e a todos, ser de tudo e de todos, né? Em mim, por mim, né? Era a voz de Jesus dentro do meu coração. E em Colônia, durante a vigília do Papa, na adoração ao Santíssimo, era o Papa Bento XVI, o Papa alemão na Alemanha, diante de Jesus Eucarístico, eu tive uma grande certeza do chamado de Deus. Depois a minha família me deu de presente uma viagem para Roma. Então da Alemanha eu fui em Roma, no túmulo de João Paulo II. Era o ano que João Paulo II tinha morrido, 2005. E eu tinha pedido a ele a graça de ir para a Jornada Mundial da Juventude. Fui agradecer a João Paulo II, que ainda não era beato, não era santo, né? Já era santo no céu, mas a igreja, né, ainda tinha o seu caminho para fazer. E aí eu, diante do túmulo de João Paulo II, ainda como uma graça da jornada, eu pedi uma palavra a Deus na Bíblia. Eu levei uma Bíblia comigo para rezar, pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra muito bela, confirmando esse meu chamado ao sacerdócio, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Diante do túmulo de São Pedro e do túmulo de João Paulo II. Então, a jornada foi para mim uma grande descoberta do que Deus queria para mim. Depois, muito dolorosamente, acabei aquele namoro, aquela relação, mas alguns anos depois nós vimos muitos frutos, que a pessoa com quem eu namorava hoje se casou, encontrou a sua vocação, e eu encontrei a minha, né? Hoje muito felizes, né? E muito gratos a Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não destruímos a vida um do outro. Pelo contrário, nós permitimos o outro também de encontrar a sua estrada e o projeto de Deus para a sua vida. Então hoje eu estou há alguns meses da minha ordenação e é muito significativo vir como padre pela primeira vez para a jornada. Eu já participei, vai ser a minha 5ª jornada, né? Eu fui para todas desde Colônia, mas vai ser a primeira como sacerdote. E é a jornada de São João Paulo II, né? A jornada na cidade de João Paulo II. Então, para mim, a jornada é o berço da minha vocação, né? E a jornada esteve presente também nessa etapa de preparação para o sacerdócio? Sempre. Depois de Colônia, eu fui a Sydney, estudando a filosofia, né? Depois eu fui a Madrid, estudando a teologia, já morava em Roma, hoje eu moro na Itália, né? Saí do Brasil, fui para a Itália, fui para Madrid, depois fui para o Rio de Janeiro, a jornada no meu país, né? Que foi a mais bonita para mim até agora. Tô brincando, né? Mas sempre como seminarista no caminho, e a jornada foi sendo como que aquele sinal de Deus que ia confirmando, solidificando a minha vocação. Então, com certeza, a jornada era um novo encontro com a igreja do mundo inteiro, com os jovens do mundo inteiro, um encontro com a minha vocação.
né? Então vai ser muito belo, a jornada de 2016 vai ser também um selo nesse caminho que eu percorro desde 2005, né? E vou ver realizados os planos de Deus na minha vida na próxima jornada. E na Jornada Mundial da Juventude, muitos jovens têm a sua primeira experiência com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo e também com a sua misericórdia. Como é a sua experiência com Jesus? Quem é Jesus para você? Olha, Fabiola, Jesus é o meu melhor amigo, né? Quando ele foi aquela pessoa, Jesus é aquele que é quem consegue convencer o meu coração. Eu sou muito cabeça dura, sabe? E Jesus é aquele amigo que me convence sempre de que os seus projetos são a melhor coisa para a minha vida, né? Que os seus projetos podem me fazer feliz, mesmo que para abraçar estes projetos eu precise sofrer um pouco, porque a vida cristã é assim, sabe, Fabiola? É cruz e ressurreição. Se nós não tivermos coragem de abraçar a cruz, nós não veremos a glória e a alegria da ressurreição. Então Jesus é aquele que pega na minha mão quando eu sofro e diz: vem comigo que eu tenho algo melhor para ti. Né? Então, amigos, né, de todos os países do mundo, venham para esse grande momento onde nós somos uma igreja universal, católica, e vamos encontrar aquele amigo que consegue falar ao nosso coração e convencê-lo dos projetos mais belos e mais felizes. Shalom.